Estas são as 8 perguntas mais erradas pelos nossos alunos da CPA 20 na última semana e eu quero compartilhar com você, claro, além de compartilhar, explicar detalhadamente cada uma delas, tá? Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Verifica se você está inscrito ou inscrita nesse canal, porque aqui eu ajudo você com as principais certificações de mercado, mas também ajudo você a sair da superfície e aprender o mercado financeiro para valer. Direto ao ponto, vou colocar aqui na minha tela para você. Então, olha só, isso que você está vendo aqui na tela é, claro, a nossa plataforma de estudos, que eu quero mostrar para você, tá? Com todos os nossos cursos. Aliás, você pode acessar todos os nossos cursos através do sistema de trial. Quer conhecer os cursos da T2 antes de eventualmente decidir se quer ou não investir em um dos cursos? Tem o link aqui, é só se cadastrar e ser feliz, tá bom? Vai lá, conhece. O que eu quero mostrar para você aqui é isso aqui. Eu já até deixei preparado uma prova com os maiores erros da CPA 20. Vamos lá, 8 perguntinhas. Então, primeira pergunta, tá? Código da questão 894, sempre é possível a um investidor atento. Eu vou aproveitar inclusive para mostrar que quando você está estudando aqui com a T2, imagina que você tem certeza de que uma determinada questão, uma determinada alternativa, ela está errada. Assim como na prova, dá para você fazer isso, né? Essa é uma funcionalidade da prova recente. Aqui você consegue dizer, olha, por exemplo, eliminar o risco de mercado. Eu tenho certeza que eu não posso eliminar o risco de mercado. Então, ó, eu já marco ela como errada, eu tiro ela aqui para não ficar me confundindo. Então, vamos lá. Sempre é possível a um investidor atento. Alternativa A, eliminar o risco de liquidez de uma ação. Isso não faz o menor sentido. O risco de liquidez ele é presente em todo o ativo que nós negociamos no mercado secundário. Aliás, não só em ações, como diz aqui, né? O risco de liquidez é presente em ações, em CDB, em CRI, em CRA, todo ativo, em debênture, todo ativo que é negociado no mercado secundário, ele terá risco de liquidez. Acontece que alguns terão risco de liquidez maior do que outros. E no próprio mercado de ações, existem ações com baixíssimo risco de liquidez e ações com alto risco de liquidez. Vamos pegar aqui como exemplo Petrobras. Petrobras é uma das ações mais líquidas da nossa bolsa. A chance do risco de liquidez de Petrobras ser alto é quase que nula, porque todo dia negocia-se milhões de ações na B3. Então, Petrobras é uma ação e tem risco baixo. Mas, recentemente, eu gravei um vídeo aqui nesse canal falando, por exemplo, da BDR da Mondelez. E naquele caso, o risco de liquidez é altíssimo. Então, só para que você possa entender, o risco de liquidez estará presente em qualquer modalidade de investimento que se permita a negociação no mercado secundário. Tá bom? Então, não dá para a gente eliminar. Então, essa aqui também está errada. Então vamos ler a alternativa B aqui, ó, diminuir o risco diversificável em uma carteira com ativos de renda variável. Tá certíssimo, tá? Olha só, o risco diversificável é aquele risco que a gente consegue diminuir quando a gente faz a diversificação. Risco diversificável também é chamado de risco não sistemático. Lembra que a gente separa o risco de mercado em risco sistemático, que é aquele que envolve todo o sistema, e a gente em risco sistemático e não sistemático, que é o que não envolve o sistema inteiro, que envolve uma única empresa ou um único setor. Então, o investidor, quando ele procura ativos que têm correlação negativa, ele vai buscar uma alta diversificação. Então, ele diminui o risco, a alternativa B é a correta. A alternativa C, eliminar todo e qualquer risco de um ativo, isso aqui não faz o menor sentido, né? Então, a gente vai aqui, ó, responde. Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Quando você está estudando com a T2, você responde, já tem aqui um comentário da questão explicando detalhadamente ela para você. Próxima pergunta, ó. Uma empresa emitiu debêntures e não está conseguindo honrar seus pagamentos. O risco predominante é, olha, debênture é um título de renda fixa. Título de renda fixa é um título de crédito, é um título de dívida. Toda empresa que emite um título de renda fixa, na prática, o que ela está fazendo é tomando dinheiro emprestado do investidor. E não só a empresa, né? O governo também, quando ele emite os seus títulos públicos, que são títulos de renda fixa, está tomando dinheiro emprestado do investidor. E sempre que eu tomo dinheiro emprestado de alguém, por exemplo,
corre o risco de eu não ter dinheiro para pagar esse crédito que me foi concedido. Então, estamos falando aqui necessariamente de alternativa D de dado, risco de crédito. Não é alternativa A, risco de mercado, porque risco de mercado é oscilação de preços e o que está acontecendo é que essa empresa emitiu a debênture e ela não está honrando o que ela tem de pagar. Então, não é risco de mercado, não é risco operacional. O risco operacional, sim, ele existe, mas está relacionado com ou a operação da empresa ou, de repente, estamos falando também do risco operacional de uma instituição financeira. E não é risco de liquidez, porque o risco de liquidez está relacionado com você vender esse papel, esse investimento no mercado secundário. Uma debênture, ela está sujeita ao risco de liquidez, porque eu posso vender uma debênture no mercado secundário, tá bom? Mas não é o contexto dessa pergunta. Então, resposta correta aqui, tá bom? E aí, próxima aqui, vamos lá, ó. O titular de uma put, as opções. Opção é um negócio que sempre pega a turma aí desprevenida. Então eu quero te dar uma dica que vai ser muito importante. Eu vou até repetir, vou pedir para o meu editor focar em mim aqui, editor. Olha só, o titular de uma opção tem direito da opção. O lançador tem obrigação contrária da opção. Então, o titular da opção tem direito da opção. O lançador tem obrigação contrária. Então, o titular, ele não tem obrigação, ele tem direito. Então, alternativa A tem obrigação, tá errado. Alternativa B tem direito, pode estar certo. Alternativa C tem obrigação, está errada. Então, nós vamos ficar com B e D. O titular de uma put. O que é uma put? Put é uma opção de venda. Tiago, como eu faço para lembrar isso? É simples. Existem dois tipos de opção. Dois tipos de opções, né? Uma call e uma put. Call se escreve C-A-L-L. Portanto, call. Call começa com C. Então, é uma opção de compra. Ponto final. Se call, que começa com C, é uma opção de compra, logo put é uma opção de venda. Assim, o titular da opção tem o direito da própria opção, ou seja, o titular de uma put tem o direito de vender o ativo objeto. Alternativa correta, B de bola, tem o direito de vender o ativo objeto. Por que eu disse nessa explicação que o lançador tem obrigação contrária da opção? Porque o lançador, caso a opção seja exercida, ele terá a obrigação de fazer exatamente o contrário do que aquela opção está falando. Por exemplo, neste caso, estamos falando de uma put. Put é uma opção de venda. Se é uma opção de venda, o lançador tem obrigação contrária. O que é o contrário de venda? Comprar. Então, nesse exemplo, o lançador tem obrigação de comprar. E nesse exemplo, o titular tem o direito de vender. Tá bom? Então, só lembra assim, lançador tem obrigação contrária da opção. Isso vai te ajudar. E titular tem o direito da própria opção. Alternativa B de bola, ele tem o direito de vender o ativo objeto pelo preço previamente acordado, né? A gente poderia até complementar. Próxima pergunta aqui, A taxa de carregamento de um plano de previdência complementar aberta. Essa questão aqui é bem tranquila, tá? Alternativa A, e pelo jeito é a correta, pode variar em função do saldo acumulado. Essa aqui é a resposta correta. Vou explicar ela para você, mas antes eu vou explicar todas as demais. Por que as outras estão erradas? Alternativa B, não pode ser cobrada no resgate do plano. Isso não é verdade. Uma taxa de carregamento pode sim ser cobrada no resgate do plano. O único cuidado que a gente precisa ter é a taxa de carregamento, ela só pode incidir sobre o valor que o investidor aportou no plano de previdência. A taxa de carregamento nunca será cobrada sobre o rendimento.
Então, apesar de eu poder pagar a taxa de carregamento no resgate, se eu o fizer, eu vou pagar essa taxa só sobre o que eu aportei. Exemplo, imagina que eu coloquei 10 mil reais em um plano de previdência e quando eu fui resgatar tinha 12 mil reais. Se isso aconteceu e esse é um plano que tem taxa de carregamento na saída, eu vou pagar apenas sobre os 10 mil e não sobre o total, só sobre o que eu aportei. Então sim, eu posso cobrar no resgate, pagar no resgate, né? Então tá errado. Alternativa C, pode ser resgatada pelo participante após um período de carência. Tá errado. Taxa de carregamento, paguei, fim. Já está pago, não tem conversa mais, tá? É um dinheiro que vai para a administradora de previdência para custear ali despesas e eventuais déficits que ela possa apresentar, tá bom? Déficit atuariais aqui, tá? Não estou dizendo que ela estaria com dificuldades financeiras. E a alternativa D, não pode ser diminuída uma vez definido o seu percentual. Tá errado, claro que pode ser diminuída. Por isso que a alternativa A está certa. A taxa de carregamento, ela tem apenas um limitador. O limitador é, no máximo, 10%. O que, convenhamos, se uma seguradora cobrar 10% de taxa de carregamento, foge que é cilada. Mas, enfim, a seguradora ela pode criar regras de relacionamento. Então, ela pode dizer para você assim, caro investidor, para você colocar dinheiro no nosso plano de previdência, a nossa taxa de carregamento é de 3%. Só que, quando você acumular 100 mil reais, a partir daí, a nossa taxa de carregamento cai para 2%. Depois que você acumular R$500 mil, a nossa taxa cai para 1%. É uma possibilidade de fazer isso. E ela pode fazer isso não só em razão do saldo acumulado, como é o que temos aqui na alternativa A, como ela também pode fazer isso em razão do tempo que o investidor está na casa. Olha, investidor, você está adquirindo um plano de previdência hoje, fazendo seus aportes, carregamento de 3%. Depois de 5 anos fazendo seus aportes, o carregamento cai a partir dali para 2%. Então, a seguradora, a entidade de previdência, ela é livre para pactuar isso, desde que ela respeite a regra que a SUSEP nos traz, que é de, no máximo, 10%. Estando nisso, segue o baile. Ela pode negociar a alternativa correta, a alternativa A. Próxima pergunta, vamos lá. Os CDBs, Certificados de Depósitos Bancários, são títulos. CDBs são títulos de renda fixa. Como eu já falei, título de renda fixa é um título de dívida, um título de crédito. É o banco tomando dinheiro emprestado do investidor, tá bom? Alternativa A diz assim, ó, que lastreiam as operações do mercado financeiro. Não faz muito sentido isso aqui, né? Como assim lastreiam as operações do mercado financeiro? Que operação? O mercado financeiro é um troço gigante, né? Essa questão ela tá tão errada que é até difícil da gente explicar o porquê que ela tá errada. Porque lastreia a operação? Que tipo de operação? Olha só, alternativa B, que financiam operações compromissadas no sistema bancário. Olha que interessante, agora ele está falando de uma operação específica dentro do sistema bancário, que é a operação compromissada. Aqui eu consigo te explicar por que está errado. O CDB não faz isso. O que é uma operação compromissada no sistema bancário? É quando um banco vende para o seu cliente ou até para um outro banco no mercado interbancário, ele vende um título de sua propriedade e ele assume o compromisso de recomprar esse título. Por isso que chama compromissada. Tiago, e qual que é a diferença então de um CDB? Porque o CDB não é de propriedade do banco? Calma, meu nobre gafanhoto, eu preciso te explicar. Uma coisa é o CDB, que é um título de emissão do banco, ou seja, o próprio banco emite, o próprio banco está contraindo a dívida. Outra coisa diferente é o banco vender para você um título que ele comprou no passado. É propriedade dele, não é dívida dele, é dívida de outro. Eu vou dar um exemplo, tá? Vou até pegar essa calculadora só para simbolizar. Imagina que eu sou um banco, tá? E eu, banco, comprei no passado um título público federal do Tesouro. Então, o Tesouro é o emissor desse título público aqui. Quem que é o devedor aqui? É o Tesouro, porque eu, banco, comprei. O que seria uma operação compromissada? Eu chego para você que é meu cliente e digo, cliente,
Tá vendo esse título aqui que eu comprei do Tesouro Nacional? Então, ó, eu vou vender ele para você agora, tá? Só que eu, banco, assumo o compromisso de recomprar de você a qualquer momento. Por que que isso existe? Por que que tem de ser essa operação compromissada? Para que os bancos não repassem para os seus clientes eventuais micos financeiros. Quer ver, ó? Vamos pensar aqui num mico financeiro que poderia acontecer. Eu não sei em que momento você estava, mas em janeiro de 2023, tornou-se público o escândalo contábil das lojas americanas. Não sei se você lembra disso. Se você não lembrar, pesquisa aí no Google. Nesse canal aqui mesmo tem bastante vídeo onde eu expliquei o que rolou. Mas o fato é que as lojas americanas apresentou um problema gravíssimo no seu balanço. Imagine a seguinte situação. Eu sou um banco. Eu, banco, comprei uma debênture das americanas. Porque eu posso fazer isso. As americanas emitiu essa debênture, eu, banco, comprei. Então, as americanas devem para mim, certo? Certo. Então, o que que eu faço? Ih, estourou esse problema? Já sei. Como a americana está devendo para mim, eu vou pegar esse título e vou vender para o Zezinho, para o investidor Zezinho. Então, o Zezinho vai me dar o dinheiro, vai ficar com o título. Se as americanas não pagar, problema do Zezinho. Me livrei do mico, certo? Errado. Isso aqui seria se não fosse uma operação compromissada. A operação compromissada é exatamente para isso. Zezinho, tô te vendendo, mas ó, não se preocupa, tá bom? Qualquer momento que você precisar resgatar o seu dinheiro, vem cá, me devolve o título que eu te dou o dinheiro. Porque você, Zezinho, tá fazendo um negócio comigo, não é com as americanas. Isso é uma operação compromissada. Quando o banco vende um título de sua propriedade, que pode ser título público que ele comprou, que pode ser debêntures de outras empresas. E percebe? Isso aqui não tem nada a ver com CDB. CDB, o banco vende um título de sua emissão. É o banco contraindo dívida. Por isso tá errado, tá bom? Alternativa C é um título de renda fixa emitido pelos bancos comerciais. Moleza, tá certo isso aqui. Agora, é claro que a gente poderia complementar isso, né? Por quê? Ele não é emitido apenas pelos bancos comerciais. Ele é emitido pelos bancos comerciais, pelos bancos de investimento, ele é emitido pelos bancos múltiplos e o CDB também pode ser emitido pelas sociedades de crédito, financiamento e investimentos, que são as financeiras. Sei lá, uma Crefisa da vida é uma financeira, ela também pode emitir CDB. Então, sim, a alternativa C está certíssima, mas eu estou completando esse conhecimento aqui para você. E a alternativa D diz que é de renda variável emitido pelos bancos de investimentos. Não, isso aqui está errado. Vamos lá para a próxima pergunta. Olha só. O lançador de uma put tem... Aliás, eu acho que na hora que eu fui voltar aqui, eu não respondi. Vou clicar aqui em responder. Aí. Agora sim. O lançador de uma put tem... Olha só, eu já expliquei isso neste vídeo. Lembra que eu falei, ó, o titular tem o direito da própria opção. O lançador tem obrigação contrária da opção. Eu falei isso nesse vídeo. Então, se você pegou que o lançador tem obrigação contrária da opção, isso aqui é uma opção do quê? Put é uma opção de venda. Então, o que seria o contrário de venda? Ora, seria uma compra. Então, o lançador tem obrigação contrária de vender. O lançador tem obrigação de comprar. Aqui, ó, alternativa A, a resposta correta. Certo? Vou passar porque eu já expliquei com bastante detalhes esse tema neste vídeo. Tudo bem? Mais uma perguntinha aqui sobre previdência. Nos planos de previdência complementar do tipo VGBL, no momento do resgate ou do recebimento dos benefícios, a tributação da renda incidirá sobre, olha só, moleza essa aqui, né? Molezaça. VGBLs e PGBLs. PGBL, cobra-se imposto de renda sobre todo o valor resgatado ou todo o valor recebido se eu estiver recebendo ele em forma de renda. No PG. No VG, cobra-se apenas sobre o rendimento. Então, resposta correta A, certo? Alternativa B fala valor inicial aportado, não faz o menor sentido.
valor total resgatado, isso aqui estaria certo se estivéssemos falando de um VGBL. E sobre o rendimento real, isso aqui pula, vamos para a próxima, tá? Opa, eu não cliquei aqui em responder, respondemos e acertamos. Próximo aqui, ó. Quanto menor for o prazo de um investimento, essa aqui é a última das 8 que eu selecionei, tá? Quanto menor for o prazo de investimento, então estamos falando de um investimento cujo prazo, cujo vencimento dele é curtinho. Curto quanto, Thiago? Ah, sei lá, pensa aí. Vence daqui uma semana, daqui um mês, 3 meses, tudo isso é curto, tá? Mas quanto menor for esse prazo, o que acontece? Alternativa A diz assim pra gente: menor tenderá a ser o retorno exigido pelo investidor em função da maior liquidez. Faz sentido. Se é um título que vence semana que vem e que eu sei que eu vou conseguir transformar esse dinheiro rapidamente, poxa, o vencimento dele é curtinho, ele está disponível muito fácil, então eu não vou exigir um retorno tão grande. Agora, se é um investimento que vence daqui 30 anos, que eu não vou conseguir pegar o dinheiro durante período nenhum, pô, nesse caso eu vou cobrar mais de rendimento, certo? Espero receber mais. Então a alternativa A está certa, perdão. Menor tenderá a ser o retorno exigido, tá certo. Menor é o prazo. Poxa, eu vou devolver o dinheiro para você amanhã, para de chorar, tá bom? É isso. Alternativa B, maior será o risco aceito pelo investidor? Tá errado em todos os sentidos. Quanto maior for o prazo, maior tende a ser o risco que o investidor aceita. Mas não é que sempre vai ser o maior risco. Então, isso aqui está errado porque a questão está falando do prazo menor. Mas ainda que estivéssemos falando do prazo maior, está errado porque diz maior será o risco aceito pelo investidor sempre. Não, não é sempre, tá? Então isso aqui está errado. Alternativa C, menor será o retorno do investidor sempre. Não, não é sempre. Não necessariamente. A depender do investimento, pode trazer um retorno satisfatório ali, maior do que em outras modalidades, tá bom? E a alternativa D, menor será a liquidez do investidor normalmente. Não, né? O trem tá vencendo rápido, eu tenho liquidez nisso. Até, dependendo do investimento, tem até investidor querendo comprar rapidamente para fazer a operação de um dia, por exemplo. Então, tá errado. Alternativa correta A, menor tenderá a ser o retorno exigido pelo investidor em função da maior liquidez. Respondendo, e olha só, acertamos aqui 100%, né? Então quero reforçar, se você quiser conhecer a plataforma da T2 para ver as aulas que estão disponíveis para você conhecer, o link está aqui embaixo. Eu fiz isso aqui direto da nossa plataforma, montando para você o simulado. Aproveito para voltar aqui e mostrar para você a nossa home bonitona, para que você possa conhecer os cursos da T2, o link está aqui embaixo. Conta aqui para mim nos comentários se você aprendeu esses temas aí da CPA 20 e se você vir estudar com a gente, garanto que depois dessa aula você não vai entrar para essa estatística das pessoas que mais erraram essas questões na última semana. Meu nome é Thiago Feitosa, confere a sua inscrição no canal da T2 e a gente vai se ver no próximo material. Tchau!